Muito obrigado, missionário Miguel Bermudes Marim. Que Deus te abençoe grandemente. Aí em Quito, Equador, na congregação que pastoreia o reverendo Héctor Francisco Martínez. E todos os irmãos lá. Tenham todos muito bom dia. E a todos os aqui presentes também, nesta ocasião, e os que estão nos vendo também através do satélite Amazonas ou internet nos diferentes países. Hoje, domingo 28 de maio deste ano, 2023, temos o tema A Segunda Vinda do Senhor Jesus Cristo à Terra no último dia. Ele leu no Evangelho segundo São Mateus, o nosso irmão William, no capítulo 24, versículo 30 ao 31, e em Marcos, Evangelho segundo São Marcos, nos fala também deste evento. Evangelho segundo São Marcos, capítulo 13, versículo 26 e 27 diz: Então verão o Filho do Homem vir nas nuvens com grande poder e glória. E ele escreve aí do lado do Apocalipse 10, do 1 ao 11, nesta Bíblia. Ele enviará os seus anjos e ajuntará os seus escolhidos dos quatro ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. E aí escreve Mateus 24, 30 ao 31, que é a leitura que o nosso irmão William fez. E também Malaquias 4, versículo 2, Isaías 60, do 1 ao 2, e também Mateus 16, do 27 ao 28, Apocalipse 10, do 1 ao 11, novamente escreve aí, e 19, 11 ao 19. A segunda vinda do Senhor Jesus Cristo à Terra, no último dia. Podem sentar, por favor. Na mensagem que o irmão Branham intitulou A Segunda Vinda do Senhor. Assim foi como ele intitulou essa mensagem. Nos diz na página 5, diz: agora isso pode aparecer como uma muito estranha escritura para a segunda vinda de Cristo. Ele leu o capítulo 15, versículo 8 do Evangelho segundo São Lucas e diz: isso pode parecer como uma muito estranha escritura para a segunda vinda de Cristo, mas está falando da segunda vinda de Cristo. E este grande tema que temos aqui diante de nós agora é um dos temas mais importantes na Sagrada Escritura completa. Não há nada tão importante como a segunda vinda do Senhor Jesus. Porque se Ele não vem, fomos encontrados falsas testemunhas. Nossos mortos que estão nos túmulos estão perdidos. E não há esperança deixada para nós se Jesus não vem visivelmente a segunda vez. E na mesmíssima esta luz, na mesmíssima luz da segunda vinda, foi tão importante que essa Semana Santa que estamos nos aproximando agora,
que Jesus, quando estava se aproximando na primeira vez nas sombras da cruz, ele falou muito pouco da sua morte, enterro e ressurreição. Ele falou mais da sua segunda vinda do que o que ele fez em sua morte, enterro e ressurreição. Assim que, à luz disto, deve ser um tema muito importante. No Velho Testamento, há muitas vezes mais escrituras no Velho Testamento concernente à segunda vinda de Cristo do que as que houve para a primeira vinda de Cristo. Tudo da raça humana, hoje, dia depois que a expiação foi feita, descansa solenemente sobre a segunda vinda do Senhor. Agora, nós temos religiões diferentes e temos motivos diferentes e teologias diferentes, mas nossa religião cristã está baseada solenemente sobre morte, enterro e ressurreição. E a segunda vinda do Senhor. É uma pergunta importante. E como estamos nos aproximando agora, os meus mais sinceros pensamentos, estamos vivendo nas próprias sombras, ele escreve tipo, nas próprias sombras da sua segunda vinda. Quanto a isso, ao meu ver, e ele escreve embaixo, as sombras da segunda vinda de Cristo se refletindo no sétimo anjo. Ou seja, no irmão Branham, estava se refletindo a segunda vinda do Senhor. Quanto a isso, a minha maneira de ver pela luz da Escritura, não resta nenhuma esperança para a igreja, fora a segunda vinda do Senhor. E ele escreve a única esperança da igreja, a segunda vinda do Senhor. O mundo, em sua condição selvagem demoníaca, ficou completamente fora de controle de todas as organizações feitas pelo homem no mundo. Os reis não podem mais controlar seus súditos, nem os ditadores podem mais controlar seus súditos. A democracia não pode mais controlar os seus súditos, e não há mais esperança a não ser a segunda vinda do Senhor. E é agora um dos tempos mais horríveis para o incrédulo e o pecador que ele tenha percebido alguma vez, porque o tempo de juízo final está perto. E é o tempo mais abençoado para o crente, porque sua redenção está à mão, ou seja, sua transformação. Há duas facções nessa terra hoje à noite: o crente e o incrédulo. Um que o Senhor vem receber e um que o Senhor vem condenar. Em sua vinda, abençoará um e amaldiçoará o outro. Na sua aparição. E ele escreve aparição, vinda, e na parte da frente, se referindo nessa página, diz: tudo descansa sobre a segunda vinda, depois da sua morte na primeira. Em sua vinda, abençoará uns e amaldiçoará outros. A vinda do Senhor é a única esperança. Na mensagem, o Espírito de Elias, percorrendo o caminho ministerial por quinta vez, pregado 1º de dezembro de 2013, aqui em Caiê, Porto Rico, nos diz o irmão William Souto Santiago. E agora sabemos que há escolhidos dentre o cristianismo e há escolhidos do povo hebreu também, que são 144 mil hebreus, os quais vão escutar a voz de Deus, a voz do Espírito Santo operando o ministério de Elias por quinta ocasião,
porque já o ministério de Elias foi operado pelo Espírito Santo em diferentes ocasiões. Em Elias Tisbita, em Eliseu, em uma dupla porção, em João Batista. Vejam, o ministério de Elias opera com hebreus e com gentios também. E o vimos, o Espírito Santo no meio do cristianismo, operando o ministério de Elias por quarta ocasião no reverendo William Branham. E sob esse ministério esteve precursando a segunda vinda de Cristo, assim como em seu terceiro ministério em João Batista, precursou a primeira vinda de Cristo. João Batista, com a sua mensagem, tinha que preparar o povo. E depois também, com sua palavra, sua mensagem, assinalar o Messias, apresentá-lo ao povo. No livro de citações, na página 59, nos diz ali o reverendo William Branham no parágrafo 519, diz, em Malaquias, o capítulo 4 e também em Apocalipse, no capítulo 3, nos diz que estará aqui nos últimos dias esse mesmo que se levantará na brecha pelas pessoas com um rebanho pequeno que Deus lhe dará. Se levanta na brecha é igual ao sinal, ele escreve aí, ele virá nos últimos dias. Deus o disse, ele será um sinal para essa nação gentia que seu tempo já não é. E lembrem-se, quando ele aparece em cena, o tempo está à mão. Oremos que Deus o mande. O tempo está à mão. Tão pronto como seu ministério foi acabado, o Messias se apresentou ele mesmo. Tão pronto como essa grande pessoa que virá nos últimos dias, acabará seu ministério, o Messias se apresentará ele mesmo. E aí é que ele escreve quando termina seu ministério, o Messias aparecerá, se apresentará ele mesmo. Em cima ele escreve também o Messias virá, e também na página 170 deste livro de citações, no parágrafo 1527 diz, desta página 170, Jesus, quando ele veio, ele devia ser um profeta. Isso é correto. E hoje, antes que Jesus venha outra vez, a plena manifestação da pessoa de Jesus Cristo será manifestada em carne. Pensem nisso. Jesus disse, como foi nos dias de Sodoma, assim será a vinda do Filho do Homem, quando o Filho do Homem está se revelando. O que é revelado? Descoberto, tornado conhecido. E escreve, antes que Jesus venha, o Messias é igual um profeta. E aí embaixo escreve revelado, é igual descoberto, feito conhecido, tornado conhecido. Continua dizendo o nosso irmão William, o reverendo William Branham, com sua mensagem, e em sua mensagem apresenta o Messias. Aí, na mensagem do reverendo William Branham, está a apresentação que ele faz do que será a vinda do Messias no último dia, do que será a segunda vinda de Cristo. Na página 160, também ali nos diz, do parágrafo 1420,
diz: vocês não devem interpretar mal a Bíblia, porque Jesus mesmo é a interpretação da Bíblia quando ele se torna manifesto na era em que a parte do seu corpo está sendo manifestada. E ele escreve cumprindo. Quando está sendo manifestado e desenha a pedra angular e as eras e uma flecha para a pedra angular. Se a era da mão, deve ser uma mão. Não pode ser uma era da cabeça. Se é a era da voz, pois então não pode ser uma era do pé. Vem? E agora estamos na era do olho. E agora o próximo é ele mesmo vindo. Vindo, reticências, profético. E uma pedra angular desenha ali. Vem, através da era, começamos desde o fundamento, desde a primeira era da igreja, quando a semente entrou na terra, a semente completa, então veio pelos pés. Lutero, depois por Wesley, então aos pentecostais, as línguas e os lábios, vem, agora está no olho. Profético, de Malaquias 4 e assim sucessivamente. E agora não resta mais a não ser ele mesmo para entrar nisso. Porque isso é a mesma coisa que há. A próxima é a inteligência. E não temos inteligência nossa. É dele. Desenha uma pedra angular e as eras, e embaixo outra pedrinha angular. E aí embaixo escreve: a inteligência do Senhor é igual à mente. E escreve embaixinho aí: Moisés e Elias, traço a vinda do Senhor. Em cima escreve: depois de Elias vem Moisés. Continua dizendo o nosso irmão William. Assim como João Batista veio para preparar o povo, para ter um povo bem atento para a primeira vinda de Cristo, o reverendo William Branham veio para preparar o povo para receber a segunda vinda de Cristo. Assim como foi conforme a mensagem de João Batista, a primeira vinda de Cristo, assim será a segunda vinda de Cristo, conforme a mensagem do quarto Elias. O reverendo William Branham, na página 71, nos diz, no parágrafo 614, diz: eu pensei, ou eu esperei, eu desejei, eu estive sob expectativas e creio que alguma grande pessoa viria algum dia, ou talvez o grande profeta que eu falo que virá, do Eliseu. Eu sempre criei e pensei que talvez eu viveria para ver o dia que, quando eu pudesse mudar, quando eu veria essa pessoa se levantar em cena, então eu podia levar minha igreja pequena e dizer: irmãos, este é o homem que nós estivemos buscando. Este homem, ele é ele. Este é ele. E desenha uma estrela de Davi. Agora recordem que ele viu no livro dos selos algo o qual ele disse: não posso dizer. E ele escreve ali: Moisés e Elias. Ou seja, o que ele viu ali no quartinho disse: ali estava. Senhor, terei que sair para pescar, não posso dizer isto. E isso foi em 63. E aqui em 62 ele está falando desta maneira porque ele já sabia que sua mensagem
iria ser como a mensagem de João Batista, que iria preparar o caminho ao Senhor. Ia ser o precursor. E ele diz, na página 119, parágrafo 1057, diz que se ele não estivesse vivo, disse, e se eu não estou, pois essa mensagem, a mensagem, porque a mensagem e o mensageiro é o mesmo, apresentará, precursará a segunda vinda do Senhor. Este homem, este é ele. Eu esperei por isso. E se realmente isso aconteceu, então eu estou olhando, esperando para dizer desde aqui de cima, irmãos, este é aquele, vindo daqui, vem, e eu quero ver que a igreja permaneça assim. E ele escreve ali, diria a minha igreja, este é o homem. E escreve o lado do irmão William, escreve Elias, Eliseu, João Batista, William Marion Branham e o quinto, Elias. Na página 9b, também nos diz, essas são as páginas de trás do livro de citações, no parágrafo parágrafo 80 e também o 81. E também o 81. Vamos ler o 81. Veja o que nos diz ali. Mas quando um homem nascido no mundo, para um crente, ele se converte em um nazareno. Quando se separa a si mesmo de qualquer coisa que seja contrária à palavra, uma separação total. Jesus disse, eu vim separar o homem da sua esposa ou romper a família. E aquele que não tomar sua cruz e me seguir, não é digno de ser chamado meu. Uma separação de todas as coisas, de qualquer coisa, da igreja, da comunidade, das crenças, da família, ou de qualquer coisa que se interponha entre você e o crer em toda a palavra de Deus. Se sua alma não se acentua, se em sua alma não se acentua cada promessa feita para essa hora com amém, isso quer dizer que há algo mal em algum lugar. Você necessita de uma separação. E ele escreve embaixo, um nazareno é igual, um que se separa de toda coisa contrária à palavra. E também na 9a, parágrafo 93, em cima também ali, para que escrevam na 9b, ali ele escreve a alma da pessoa e a alma da igreja e a alma da virtude, das virtudes, é que é o amor divino, Cristo. E uma pedra angular e as eras. E também ali escreve a alma e o sentido. Com a alma, dizer amém à palavra.
página 9A, Agora veja na página 9A, párrafo 93. parágrafo 93 diz: Estaremos esperando porque estaremos esperamos para que porque este grande homem se levante. Ele poderia vir no meu dia, poderia vir no dia dos mais jovens, eu não sei. Ele poderia estar justamente entre nós agora. Não podemos dizer, o Espírito Santo está aqui para nos guiar até esse tempo. Então, quando este líder nos tomar, ele continuará sendo ungido do Espírito Santo, Elias, desde então que virá. E escreve o ungido é igual o Elias. E também na página 119. E também na página 119, que foi a citação que lemos. De memória, vamos lê-la. Parágrafo 1058 diz, talvez estou construindo uma plataforma para que alguém mais suba nela. Talvez eu seja levado antes deste tempo, mas eu creio que estamos tão perto que eu não morrerei de idade avançada e sendo de 54 anos, não morrerei de velho até que ele seja aqui. Ou só que leve um tiro, assassinado, ou alguma outra coisa, de algum modo morto, mas não pela idade avançada, até que ele venha. Talvez eu não farei, mas essa mensagem introduzirá Jesus Cristo ao mundo. Assim como João Batista foi enviado como precursor à primeira vinda, assim essa mensagem será precursora da segunda vinda. E João disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Assim é que será paralelo em tudo. E eu sei que será. Agora miren, vamos a ver algo aqui. Agora vejam, vamos ver algo aqui. Del 1909 de 1909 a 1965, onde ele partiu. Ele partiu de 56 anos. E em 74 teria quanto? 65 anos. 65 anos. Desde 1909 a 1974 teria 65 anos. Agora, veja o que diz aqui nosso irmão William. Por isso é tão importante conhecer, ler e conhecer. Ou seja, ler e conhecer a mensagem do reverendo William Branham. Porque prepara o povo para estar bem atento para receber a Cristo em sua segunda vinda. Vejam o importante que é a mensagem do precursor, o reverendo William Branham, o qual prepara o povo para estar atento para receber Cristo em sua segunda vinda. Na página 128, do livro de citações, 1139, parágrafo 1139 da página 128 diz: então Deus envia seu profeta, e o profeta é a palavra vivente de Deus
tornada manifesta, manifestada. Y él escribe el profeta es E ele igual. escreve, o profeta é igual, Es la palabra é a viviente palavra hecha vivente manifestada. Y escribe también, el Mesías será E escreve conocido. também, o Messias será Es conhecido, en la palabra é na siempre. palavra sempre. Y en la 11:40, E na ahí 11:40, dice, aí diz, entren en la cámara del profeta. entre y na miren câmara do profeta e esas 7 vejam gradas esses 7 donde- degraus donde onde el guardia o hizo frente guarda al desafío de llevar al respondia o que venía desafio para a la levar presencia aquele del que rei vinha à a la presença do cima. rei no topo. Escribe del precursado. Escreve do precursado. Del precursado. Do Donde el precursado. guardia aí pone- Onde o escribe guarda el aí precursor. coloca e escreve o precursor. Del rei a la cima Do de rei las ao gradas, topo estava dos en la degraus, séptima das grada. escadas, estava no 7º Escribe degrau. el precursor. E escreve o Allí muestra precursor. que tenemos que venir Aí mostra que temos que outra vir vez com esse outra mesmo vez com esse mesmo que espírito estava sobre Juan. que estava em João. O sea, el espíritu de Elías. Ou seja, o espírito de Y ahí Elias. estaría en su E aí cuarta estaria em sua manifestación, quarta manifestação en el hermano Branham. no irmão Branham. Él introdujo al Mesías. Ele introduziu o Messias. Él era más grande Ele que todos foi los maior do profetas. que todos os Él lo profetas. introdujo. Ele o Está hablando introduziu. de Juan. Aí está falando Y de João. teníamos- y E tenemos que llegar a un lugar temos que otra chegar a um vez, lugar outra a vez, algo a algo que vai Messias. introduzir o Y Messias. como Y el Mesías, como o ¿cómo Messias, sabrá la gente que crea menos que esté constantemente en como la palabra saberá as pessoas para que saber está lo que es crendo él? nele, a menos que sejam constantemente na palavra E para ele saber escreve o que é, o que ele é. como E ele conhecer escreve como conhecer o al Messias ou ungido com com pilar de fuego. o pilar de fogo. ¿Dónde fue visto el pilar de fuego Onde que foi el hermano visto o pilar Branham de vio? fogo que o irmão Branham viu? Em uma grande carpa Em uma catedral, grande hablándole carpa a alguém catedral mais. falando a alguém mais arriba de onde acima estava. de onde ele estava. Assim que, Assim que, como conhecerlo? Pues como conhecê-lo, pois? buscando el lugar. Buscando o donde el lugar hermano onde o vio irmão que la Branham columna de viu fuego que a estava coluna de hablándole a fogo alguém estava mais. falando a alguém mais. Y en la página 77, E na página 77, vean por qué buscamos vejam por que buscamos del mensaje del hermano Branham. a mensagem do irmão Branham. Es porque É es muy importante. porque é muito importante. Dice el hermano William allí, leer y conocer. el Diz o irmão mensaje, William ali, ler e conhecer a mensagem. Porque así el pueblo estaría Porque assim o percibido povo estaria atento para recibir a Cristo para en receber Cristo em su venida. sua vinda. Y como él lo habló, E como E ele o falou, precursor assim e se o precursor tem que assim tem que se cumprir. miren en la página 77, Vejam na página 77, en el párrafo no parágrafo 659, 659, dice, después de Sardis, diz: Lutero, depois de Sardes, Lutero, entonces então veio Filadélfia, piedad, piedade, Wesley, Wesley, santidad, santidade, solo viva por fe, só viva por fé, dijo Lutero. disse Lutero. Santificación a través de Wesley. Santificação através de Wesley. Entonces vino Então bondad veio bondade emanável através de emanável la através de Laodiceia. Odisea. O sea, afecto fraternal. Ou seja, amor fraternal, afeto fraternal. Y nosotros creemos E nós cremos que el gran mensaje que a grande mensagem da segunda aparição de Elias escreve quinto, e ao lado escreve quinto, e ao lado Elías, escreve quinto Elias, en los últimos días nos últimos dias barrerá la tierra. varrerá a terra. Y escribe la segunda E escreve a aparición de segunda Elías aparição de Elias en los últimos días. nos últimos dias. Y ahí escribe también al E lado aí escreve também do lado quinto Elías con quinto Elias Moisés. com Moisés. Sigue diciendo el hermano William, y ahora Continua dizendo o irmão William, e agora está a promessa também da vinda de Elias pela quinta ocasião, y vendrá con Moisés. e virá com Moisés. Tiene que comenzar E en tem medio que del começar pueblo no meio do esté povo dentro que del estiver pacto, que dentro do esté pacto, que vigente estiver en este vigente tiempo nesse final, tempo final, para luego para pasar depois al pueblo hebreo, passar ao povo para hebreu, Deus usá-lo para em Deus la usá-lo forma que já na está forma em que ordenado já está ordenado en el programa no divino. programa divino. En el libro de las 70 semanas de Daniel, No livro das 70 semanas de Daniel,
página 124, página 124, nos dice que es la 143 o 144, por ahí. nos diz que é 143 ou 144 por aí, do outro livro. En esta versión es la 124. Nessa versão, a 124, Dice, ahora estos dos profetas, diz: agora estes dois profetas, o que eles farão? São Moisés e Elias que se levantarão em cena. Eles dirão a estes judeus seu erro. E desse grupo de judeus que estão ali agora, serão 144 mil que Deus chamará com estes profetas. O que é isso? É o espírito de Elias. E ele escreve o quinto Elias. Dessa igreja gentia. Justamente continuará e entrará essa igreja judia. E chamará Moisés com ele. Aleluia. Veem vocês? E ele pregará essa mensagem de Pentecoste a esses judeus. Que eles rejeitarão o Messias. Que eles rejeitaram o Messias. Veem vocês isso? Será a mesma mensagem pentecostal que esses judeus pregarão a eles, e eles aborrecerão a esses judeus tanto que o matarão, e eles serão odiados, ou seja, esses ministérios, ou nesse que estará esses ministérios, e eles serão odiados por todas as nações, e na metade da semana, porque eles tinham levantado um grande e poderoso 144 mil, eles tinham o Espírito Santo. E irmão, você fala sobre de fazer milagres, eles os fizeram. Ele escreve aí do lado de onde começamos a ler, o ano 50 do jubileu, mensagem de Pentecoste. E no outro lado escreve Elias e Moisés. Eles detiveram os céus e não choveu nos dias da sua profecia. Feriram a terra com pragas frequentemente quando eles quiseram. Eles causaram pragas e tudo. Eles darão a estes romanos um caminho difícil para andar, mas finalmente eles serão mortos. Nosso Deus é um Deus terrível quando Ele está aborrecido. Mas recordem, isso é na 70ª semana e a igreja está na glória, amém. E a ceia das bodas está sendo efetuada. Continua dizendo o nosso irmão William, aí temos o que viu o precursor da segunda vinda de Cristo, e isso é o que acontecerá neste tempo final. E isso será sob o ministério de Elias, na quinta manifestação do ministério de Elias. Tudo está preparado no programa divino, e assim como Eliseu veio com uma dupla porção, o quinto Elias virá com uma dupla porção. Assim como Eliseu veio com uma dupla porção. E isso, ele fala ali, na página 69 do livro de citações, no parágrafo 597, onde nos diz: E como Elias foi para baixo ao Jordão num dia e o golpeou com Eliseu e se afastou e ele cruzou ao outro lado. Ele veio de regresso e escreve: segundo Elias é igual a Eliseu, com uma dupla porção, uma porção dupla. E quando nós golpearmos o Jordão com Cristo, e escreve Eliseu, é igual Moisés e Elias, ou Espírito Santo. E quando nós golpearmos ao Jordão com Cristo, nós temos uma porção. Mas quando nós regressarmos, nós viemos com duas porções. Nós temos vida eterna, ressurreição do pecado, agora em retidão com o Espírito Santo. E então, no regresso com Cristo, nós voltamos com as duas. Ressurreição física, e nós já temos ressurreição espiritual. Nós então temos uma dupla porção. E escreve a ressurreição espiritual, a ressurreição física no regresso com Cristo. E as anotações que
ustedes tienen allí. Vocês já têm aí. Sigue diciendo nuestro hermano William. Por lo tanto, Continua dizendo nosso irmão William, portanto, Israel está esperando a vinda de Elias. y pronto va a ser cumplida E em breve vai ser esa cumprida promesa de Malaquías, essa promessa de capítulo 4, Malaquias capítulo 4, donde dice, onde diz: "He aquí yo os envío el profeta Eis que vos envio o profeta Elias antes que venha o dia do Senhor grande e terrível. Dice, "No sea Diz, que eu venga y para con que eu não destrucción venha e hiera la tierra". fira a terra com destruição. Capítulo 4 de Malaquías. de Malaquias. En el mismo, la misma página que estábamos leyendo. Na mesma página que estávamos para lendo ali, terminar esa partecita allí, para terminar essa de la partezinha ali, 145 sería da 145 seria el de ustedes, aquí en la 125, o de vocês, aqui a 125, dice diz, abajo en esa página embaixo abajo, nessa dice, página embaixo diz: "No estás contento por la não luz está del sol, contente pela luz do sol? andando en la luz del Andando na luz do sol? sol? ¿Dónde estamos nosotros, Onde hermanos? nós estamos, irmãos? Es la última É hora. a última hora. Puede suceder cualquier Pode hora. acontecer a qualquer Ya hora. hemos llegado. El mensaje ha Já salido a la chegamos. iglesia tardía, A mensagem saiu à igreja, a última igreja. última, E escreve última, Laodicea. La Laodiceia. iglesia ha A rechazado igreja a su rejeitou o seu Cristo. Cristo. Os judeus estão em sua pátria pelo período de tempo de 40 anos. Escribe la luz del sol Escreve a luz do sol. y también escribe por E 40 também años. escreve por 40 anos. La nueva ciudad ha A sido nova edificada. cidade foi edificada. Y antecito, E cuando antes, estaba hablando de la iglesia quando tardía, estava falando también da escribe igreja aquí, tardia, também escreve ali: Laodicea ha Laodiceia rejeitou rechazado a su Cristo. o seu Cristo. La nueva ciudad ha sido A nova edificada. cidade foi edificada. Ellos estão vigiando. Eles estão vigiando. ¿Por quê? Por quê? Um Messias que vem. E ele escreve Moisés E ele e Elias. escreve Moisés e Elias. Quando Quando será eso? será isso? Eu não sei. Eu não sei. Quando essa pedra hiera Quando la essa imagen aqui, pedra ferir a imagem e aqui. encima da pedra E em escreve cima da Moisés e pedra Elias. escreve Moisés e Elias. Ella se ha ido. Ela Todo se ha foi. terminado entonces. Tudo terminou então. Agora note aqui, Agora note en la aqui, mitad de la semana, na metade da 3 dias semana, meio, 3 dias e 3 meio, anos e meio, 3 anos e meio, melhor ele rompe dito, o pacto e ele causa rompe o el pacto e sacrifício causa o e sacrifício oferta que Deus e oferta tendrán, que Deus, que ellos tendrán que eles establecido terão já, estabelecido já. porque eles regressam Porque e eles dirão, regressarão e dirão: agora olha, vocês são todos igrejas, vocês podem ser recebidos nessa imagem da besta. Teremos um companheirismo nessa imagem à besta. Teremos um companheirismo, nos livraremos do comunismo. Simplesmente apagaremos por completo o comunismo. Vem? E eles podem fazer, e eles farão. Ou seja, esse ministério, se desenha uma estrela de Davi, ele escreve ali: o Concílio Mundial de Igrejas e o comunismo será tirado. Continua dizendo nosso irmão William. E isso vai trazer um despertamento depois de ler o capítulo 4 de Malaquias. E isso vai trazer um despertamento, um avivamento grande no meio dos judeus, no meio dos hebreus. Essa bênção sairá do meio da igreja do Senhor Jesus Cristo. Daí sairá o espírito de Elias ministrando por quinta ocasião. Pois quando o vimos na última vez foi por quarta ocasião no meio do cristianismo. Portanto, vamos ter no meio do cristianismo novamente o ministério de Elias por quinta ocasião, com uma dupla porção, percorrendo o caminho ministerial por quinta ocasião. E isso cumprirá o que o reverendo William Branham disse: do ocidente virá um cavaleiro num cavalo branco. Percorreremos este caminho uma vez mais. E isso está ali, hein? Na página 166, que é a porção da mensagem, o único lugar provisto por Deus para adorar. Dice en esta página 166, párrafo 14. Diz nessa página 166, parágrafo 1485.
Agora eu estava ficando bastante velho e pensei, haverá outro avivamento, verei outro tempo. E somente recordem, do oeste virá um cavaleiro em um cavalo branco, cavalgaremos este caminho outra vez. Isso é correto. Tão pronto quando estivermos quase prontos. Vem vocês? É uma promessa. E escreve, cavalgaremos este caminho outra vez. E escreve também, virá, do oeste virá um cavaleiro em um cavalo branco. Em la 1496, na 1496, da página 168, também nos diz, porque eu, sendo homem velho, isso foi nas asas de uma pomba branca já em novembro desse ano, o qual já em dezembro ele partiu, porque eu, sendo homem velho e tendo sofrido toda a minha vida, por que ele me curou agora? Creio que cavalgarei este caminho outra vez. Tenho que trazer uma mensagem. E escreve, quinto Elias, ano do jubileu. E digo ao meu pai nessa noite, como Júnior viu em um sonho na outra noite, das asas dessa pomba se movendo nessas janelas aqui. Senhor, teu servo se reporta para serviço. E ele escreve, virá uma mensagem. É igual ao ano do jubileu, o evangelho do reino. Uma nova mensagem dispensacional. E em cima escreve, quinto Elias, o evangelho do reino, cavalgar este caminho outra vez. Tenho que trazer uma mensagem do ano do jubileu. Agora vejam em 2017, em maio, como lemos na sexta-feira, aí ele nos falou de que a dispensação da graça estava chegando ao seu final. E já em junho, vejam, já tinha sido dito que tinha que ir. E o próximo, a próxima dispensação depois da dispensação da graça é a dispensação do reino. Há outro lugar também na 162. Página 162. Página 162. Vamos a ver. Página 160, corrijo. Vamos ver, corrijo. Página 160. Parágrafo 1422. Aí diz, e o que da visão da outra noite do homem quando ele gritou àqueles cientistas lá, derramando essa coisa dentro assim, eles simplesmente se voltaram e olharam para cima e continuaram em frente. Haverá um passeio mais. E ele escreve o quinto Elias. E em cima escreve, eu percorrerei uma vez mais. Continua dizendo o nosso irmão William, ou seja, que Elias recorrerá este caminho ministerial uma vez mais. Ou seja, por quinta ocasião. Ao dizer recorreremos, então vem acompanhado o ministério de Elias com o ministério de Moisés. E isso cumprirá Apocalipse 11 também. As duas oliveiras que estão diante da presença de Deus. E cumprirá Zacarias capítulo 4, versículo 1 ao 14. Os dois ramos de oliveira, que são os dois ungidos que estão diante da presença de Deus.
en el libro de los sellos, no livro dos selos, en la página na página 458, nos dice, nos diz, abaixo dice, embaixo diz, note agora que os 144.000 de Deus, os judeus escolhidos, não se ajoelham diante da besta de ismos denominacionais, nem diante de estátuas ou outras coisas, mesmo que sua nação se unirá em um pacto com este sistema. Nesse tempo, os 144.000 não farão parte disso. Será igual como é hoje com a igreja gentia. É um grupo escolhido e não pode fazer que entrem em tais coisas. Eles não crerão. Não, Senhor. Uma vez que a luz os iluminou, e então daí em diante tudo está corrigido. Quando eles virem que acontece, depois da vindicação, a prova, e vejam na Bíblia que a palavra vive, e ele escreve encarnada, vale mais deixá-los em paz, porque eles creem completamente. Pode ser que não possa explicar, mas sabem que tem. Como eu disse em várias ocasiões, há muitas coisas que não posso explicar, mas sei que são a verdade. E desenho uma estrela de Davi. Então, é entre o sexto e sétimo selo, quando ele chama essas pessoas, os quais foram mencionados por Jesus Cristo em Mateus 24, 31. Quando a trombeta soa, será a trombeta das duas testemunhas da era da graça, para os judeus. Soa uma trombeta. Reticências. Agora vejamos mais claro aqui em Mateus 24, 31. E enviará os seus anjos. Não é somente um, mas dois, com grande voz de trombeta, ou seja, os dois ministérios de Moisés e Elias. O que é? Quando Deus fala, se ouve o som de trombeta. E ele escreve a grande voz de trombeta e Moisés e Elias. Sempre foi assim a voz de Deus chamando para a batalha. Deus está falando. Estes dois anjos vêm com o som da trombeta. E notem bem, mas nos dias da voz do sétimo anjo soa a trombeta. Nos dias da voz do primeiro anjo soou a trombeta. Nos dias da voz do segundo anjo soou uma trombeta. E assim foi quando ele mandou cada um. Mas quando foram anunciados os selos, estavam todos juntos em uma grande cena divina para chamar um grupo de gente. E houve o som de uma só trombeta. E foram abertos 7 selos. Ele está reunindo seus judeus escolhidos dos 4 ângulos da terra. A grande voz de trombeta, escreve aí. Continua aqui dizendo o nosso irmão William. São boas notícias para o cristianismo e para o judaísmo. Elias percorrerá o caminho ministerial novamente por 5ª ocasião. E o povo hebreu será preparado para receber todas as bênçãos e o cumprimento de todas as promessas divinas correspondentes a este tempo final. Creio que até aqui é suficiente para não abrir muito este mistério que é tão grande para o cristianismo e para o judaísmo. Chegará o momento em que o 7º selo será aberto à Igreja do Senhor Jesus Cristo, e isto dará a fé para serem transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Vejam, quando o 7º selo for o quê? For aberto. É o que dará fé para ser transformados e raptados. Estarão escutando a voz do 7º selo. E o 7º selo é Cristo em sua vinda à sua igreja. E, consequentemente, estarão escutando a voz do anjo forte que desce do céu, falando como quando ruge um leão em 7 trovões, emitindo suas vozes.
170 deste livro de citas, Na página 170 deste livro de citações, en el párrafo no parágrafo 1527 dice: 1527 diz, 1521, corrijo, 1521, 1521, dice, corrijo, 1521 diz, Dios hace su propio escogimiento Deus faz sua própria escolha por sus 3 puntos, por suas su reticências, escogimiento predestinado. Él lo hizo en cada edad, expuso al hombre para cada edad. por sua própria eleição, por meio de sua eleição predestinada. Ele fez em cada era. Ele enviou o homem para cada era, como Moisés, quando ele devia cumprir o que ele disse a Abraão. Moisés nasceu uma criança formosa. Ele não pôde evitar de ser dessa maneira. Nasceu assim porque nasceu para esse propósito. E vemos que Deus faz isso em cada era. Deus faz sua própria escolha por meio de sua própria escolha predestinada. E escolhe os seus profetas e coisas para a era. Prepara sua natureza, a natureza do homem, o estilo de pregar do homem para honrar seu dom. E escreve ministério, e tudo o que ele faz é se encontrar com ele, e tudo o que ele faz é se encontrar com o desafio desse dia. Deus cria esse homem e o enviou. E o envia. E escreve, Deus cria os seus profetas. E em cima escreve, Deus escolhe seus profetas e os envia para enfrentar a batalha, a disputa dessa era. Continua dizendo o nosso irmão William. Enquanto ele ainda falava, uma nuvem de luz os cobriu, e eis que uma voz desde a nuvem que dizia: Este é meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. São Mateus 17, 5. Essa é a nuvem, a presença de Deus, a coluna de fogo ali presente, onde ele está mostrando a ordem da sua segunda vinda. Nessa nuvem é que virá o Senhor, o Filho do Homem. Portanto, estará envolvido, vestido na nuvem, a coluna de fogo que aparece aqui na Escritura no Monte da Transfiguração. No capítulo 17 de São Mateus, versículo 1 ao 5. E na página 119, nos diz: Vamos primeiro à página 42, no parágrafo 345, que é onde nos fala dessa escritura que o nosso irmão William leu ali, onde nos mostra a ordem da sua vinda. Diz, página 42, parágrafo 345, diz Mateus 17, muito bem. E depois de 6 dias, Jesus toma Pedro, Tiago e João em um alto monte em particular e foi transfigurado diante deles. E seu rosto brilhou como o sol e suas vestimentas eram brancas como a luz. Ele foi transfigurado. O que fez? Passou dentro da transformação para o dia da sua vinda. Eles tinham levado Jesus à montanha, ou ele os tinha levado, e ele foi transfigurado diante deles,
transformado. Suas vestimentas brilharam como o sol no meio da sua força e apareceram com ele Moisés e Elias. Em que forma vem o Filho do Homem agora? E primeiro aparecerá será Moisés e Elias. Agora note, antes que Jesus volte à terra, agora é pouco antes de tempo, mas o espírito de Elias voltará à terra e converterá o coração dos filhos aos pais. A Bíblia diz. Jesus o viu aqui. Os apóstolos o viram aqui. A ordem da vinda do Filho do Homem glorificado. Ele será glorificado e voltará. A primeira coisa, antes que o vissem o que era Elias. Depois, Moisés. Israel voltando para trás. Os guardiões da lei. E depois, o Filho do Homem glorificado. Aleluia. Vê a ordem da sua vinda? A vinda do Filho do Homem glorificado. Uma das anotações que ele faz ali, e também escreve ali, Moisés e Elias é igual à vinda do reino. E escreve adoção também. E na 119, no parágrafo 1059, ali onde nos diz: agora eu sou somente teu irmão e estou seguro que entendes isso. Eu sou um homem. Ele é Deus, mas Deus somente pode trabalhar e sempre trabalhou e somente trabalhou por meio do homem. E escreve: Deus sempre trabalha através do homem. Agora continua dizendo aqui nosso irmão William. Vimos que essa é uma nuvem de glória. Tudo isso está prometido para este tempo final. Pelo qual estejamos preparados, porque de um momento a outro, Deus nos abrirá o mistério do sétimo selo e nos dará a bênção do cumprimento de todas as suas promessas, de bênçãos para os crentes nele. E então, todos veremos o espírito de Elias percorrendo o caminho ministerial por quinta vez. E depois, o povo hebreu também o verá. Agora também há pessoas que não o verão. Vejam. Quem não o verão? Neste livro de citações na página 120, parágrafo 1069, diz: agora notem, Jesus disse que isso aconteceria outra vez. Como nos dias de Sodoma, assim será a vinda do Filho do Homem. Outra vez o Espírito de Deus viria sobre um mortal em carne humana. Esse homem comia carne de carneiro e bebia leite de vaca, e comia manteiga e pão em carne humana. E Abraão disse: é Elohim, Deus manifestado em carne humana. Jesus prometeu que Deus, antes da sua vinda, seria manifestado em carne humana outra vez. E isso é o Espírito. Somente há um Deus manifestando-se a si mesmo, separando outra vez Ló de Abraão. Ló escolheu o mundo, e Deus destruiu seu mundo, e separa Abraão e Ló. Ló, sendo o tipo de um crente carnal, que não creu que isso era certo. Ele nada mais foi a Sodoma. Ló era um centavo. Abraão era $1 de prata. Assim que tem que ser 100 Lós para equivaler um Abraão. E neste livro de citações, nessa porção, nesse parágrafo,
acá en la página 244. Aqui na página 244. Y él escribe al lado allí, E ele escreve do lado aí, de esa porción de la dessa porção da 1069, él escribió, Lot ele escreveu Ló, no cree não en crê Dios en carne. em Deus em Elohim. carne, Elohim. Y también hay otro lugar E também há outro lugar, en el libro de citas, no livro de citações, en la página na página 135, 135, en el párrafo 1205, no parágrafo 1205, dice, diz: ven, Vem, la novia gentílica a noiva está en gentílica el cielo, está no céu, y la virgen durmiente, e a la virgem adormecida, a virgem gentílica, gentia, no ha de ser salvada não durante ese tiempo. será salva durante esse Ella ya tempo. ha sido salvada, Ela já foi pero salva, ha sido rechazada mas foi en rejeitado la novia. na noiva. Y ella solo E pasa ela por el período somente de la passa pelo tribulación período da tribulação para o tempo de purificação, porque ha ela rechazado rejeitou a Cristo, Cristo, la palabra, a palavra, para su purificación. para a sua purificação. Y él escribe las fatuas, E ele escreve: as fátuas rejeitam Cristo, lo cual es representado en Lot. o qual é Agora, representado em Ló acá, agora en este aqui, libro, nesse livro de citas, de citações, en la página 275, na deste página libro, 275 deste livro, ahí refiriéndose aí a, se esa, referindo a esse escribe parágrafo, también, aí ele escreve las também: fatuas as fátuas rechaza la rejeitam a palavra. palabra. O sea, no creyó Lot allí Ou seja, Ló não creu ali de la manifestación de Dios da en manifestação carne de en Deus em Elohim. carne em Elohim. Así tampoco las fatuas Assim também as fátuas creerán en este não tiempo crerão final, neste están tempo final, representadas en Lot. e são representadas em Ló. Recuerden que la tercera etapa Recordem que a terceira etapa é para la novia, para a noiva, para las fatuas, para as fátuas, la virgen durmiente y as virgens adormecidas e para os perdidos, e os 144 mil. por eso se habla. Por isso se fala e é falado a todos os grupos. Cada uno se va preparando, Cada se está um vai se preparando para preparar lo e que va a estar se recibir. preparando para o que vai receber. Los escogidos Os escolhidos están recibiendo y estão preparándose recebendo e se para preparando para o rapto, para irmos daqui. el hermano William dice que O irmão para William disse que para quedarse y para ir, ficar e para o ir, para quedarse en ou la para gran ficar na tribulación, grande tribulação, la persona tiene que a luchar pessoa tem que lutar para ganarse eso. para ganhar isso. Ou seja, Los que van a estar os que vão estar y van a componer e vão a compor ese grupo, esse grupo, dice que hay que trabajar, diz que é preciso hay que luchar trabalhar, é preciso para lutar ir a la gran para tribulación, ir à grande para tribulação, lo cual también son para o qual também destinados. são destinados. Aí é onde são purificados, Aí é onde por são rechazar purificados a por palavra. rejeitar a palavra. Sigue diciendo nuestro hermano William. Continua dizendo o nosso irmão William, Y tenemos la promesa e temos a promessa de que vamos a ver de que su segunda venida. veremos sua segunda vinda, La segunda venida a de Cristo. segunda vinda de Cristo. Para recibirlo, Para recebê-lo é que Deus enviou o profeta Elias, el ministerio de Elías en el o reverendo ministério de William Elias no Branham, reverendo William Branham, para la segunda venida para de a Cristo, segunda vinda de para Cristo, prepararlo, para la prepará-lo, segunda venida de Cristo. para preparar o povo para a segunda vinda de Cristo. Na página 135, também Nos dice nos diz, en el párrafo 1199, no parágrafo 1199, en aquel día el Hijo del Hombre naquele será dia o Filho do revelado Homem será revelado para juntar la iglesia para a la cabeza, juntar a igreja à cabeça, unir o matrimônio da la noiva. llamada del novio O vendrá chamado bien. do noivo virá Por esto, aqui, por isto, unir o matrimônio, e aí desenha uma pedra angular e uma flecha para a pedra angular las edades, e as eras. quando el Hijo del Hombre Quando o Filho do descenderá Homem y vendrá en descerá carne e virá em humana carne para humana unir
para unir os dois juntos. A igreja tem que ser a palavra. Ele é a palavra e os dois se unem juntos. E para fazer isso, se necessitará a manifestação da revelação do Filho do Homem, não o clérigo. Vem o que eu quero dizer? Vem. É o Filho do Homem. Jesus Cristo descerá em carne humana entre nós. E fará sua palavra tão real, tornará sua palavra tão real que unirá a igreja e ele como um. E ele diz no livro de Citações que Jesus não coloca seus pés na terra. O veremos no ar. Mas recordem que é seu Espírito. O Espírito de Jesus, ou seja, é o ministério de Jesus, de Moisés e de Elias. Para que vem? Diz, para tornará sua palavra tão real que unirá a sua igreja e ele como um, a noiva. E então ela irá ao lar, à ceia das bodas. Amém. Ela já está unida. Vamos à ceia das bodas. Não as bodas, sentir sua carne, sofrer entre a carne de homens poderosos, porque o matrimônio do Cordeiro veio. Mas o rapto é indo à ceia das bodas, quando a palavra que se une com a pessoa e elas duas se convertem em um. E o que faz então? Manifesta o Filho do Homem outra vez. Não os teólogos da igreja, o Filho do Homem. A palavra e a igreja se convertem em um. E escreve, manifesta o Filho do Homem outra vez, em carne. E desenha a pedra angular e as eras, e aí a flecha desse último parágrafo, essas últimas frases para a pedra angular. E desenha também aí uma estrela de Davi. E em cima escreve as bodas da união, ceia, a palavra se faz carne. E nesse livro de citações ao lado desse parágrafo também escreve bodas, rapto, ceia. E escreve Jesus Cristo descerá em carne humana. E a 151 também nos diz, no parágrafo 1344, e um dia vocês verão que o que vocês sentirem em seu coração e ver sua identificação se personalizará entre vocês, e então vocês e eles são um. Vocês se uniram pela palavra, e a palavra foi no princípio e voltará ao princípio, que é Deus. De onde viemos. E escreve união pela palavra. E escreve as escrituras de Apocalipse 19, de 11 ao 21, 10 do 1 ao 11, 14, do 14 ao 20, 7, versículo 2 e 11, do 3 ao 7. Tudo isso é a vinda do Senhor. E também na 116 nos diz, no parágrafo 1022, e nos últimos dias, como nos foi dito, assim como foi nos dias de Sodoma, a noiva se unirá pela palavra de Deus manifestada na carne. E escreve ele ali, encarnada em um profeta.
Em cima escreve: a noiva se unirá pela palavra encarnada. Continua dizendo o nosso irmão William. E se temos a promessa de que vamos a ver sua segunda venida. E se temos a promessa de que vamos ver a sua segunda vinda de Cristo para recebê-lo, é que Deus enviou o profeta Elias, o ministério de Elias no reverendo William Branham, para a segunda vinda de Cristo, para preparar o povo para a segunda vinda de Cristo. Eu verei e o receberei no momento do cumprimento da sua promessa. E quem mais? Cada um de vocês também. Veja o irmão William aí, diz que ele verá. Agora vejam, na página 122 do livro de citações, párrafo 1088 diz: parágrafo 1088 diz: Ele é o mesmo Messias agora como foi então, unicamente sem um corpo corporal aqui na terra. Ele mandou seu Espírito de regresso para usar o corpo de você e o meu. Você talvez não possa fazer isso, sabemos na Escritura que há um em uma geração. Mas mas você pode crer nele e pode desempenhar outras coisas. Ele escreve, o Messias hoje. E escreve, há um em uma geração. E na 1093, também nos fala ali, dessa mesma página 122. Eu quero ser a próxima testemunha e testificar que a palavra de Deus foi prometida para esse dia. Não no tempo de Moisés, nem no tempo de Lutero, nem nos dias do metodista, mas neste dia. O irmão William aí escreve: não buscamos Jesus Cristo com feridas, etc. Mas a palavra tornada manifestada. E passamos à 13A. Del párrafo 128. No parágrafo 128. Onde nos diz, agora o que ele prometeu? Vindicar-se a si mesmo em um homem, um corpo humano. Como fez com Abraão quando o filho do homem, reticências, seria o filho do homem. Não o filho de Deus. Agora, o filho de Deus no filho do homem. No capítulo 1, versículo 2, o Ezequiel, Jeová chamou Ezequiel filho do homem, exatamente como Jesus se chamou a si mesmo. Vocês entenderão isso através do ensinamento da semana. Vejam, o que é o filho do homem? Profético. Que seria Malaquias 4? Seria um profeta. Quais eram essas coisas que hão de acontecer nos últimos dias? Agora, ele não disse quando, ele disse que aconteceriam. Assim foi, aconteceram. Agora, se ele ainda é o Filho de Deus, o Filho do homem, pronto para ser revelado nos últimos dias no trono de Davi, como filho de Davi. Ele é essa palavra, e ele somente está mudando sua máscara. Do que não podia se ver ao que está absolutamente declarado a palavra encarnada. Que foi o que Ló não viu e não creu ali. Não cria que era certo que Elohim estava encarnado. Como também as fátuas não crerão. Vejam na página 32 dessa mensagem, Por que Pequena Belém? Nos diz, seu próprio povo lhe deu um pontapé, não queriam saber dele. Saul o expulsou, a cabeça da denominação
deu um pontapé, não queriam ter nada a ver com ele. O concílio lhe deu um pontapé e se tornou um fugitivo. Eles tinham que ir onde ele pudesse ir lá, e estava naquelas montanhas, mas havia um pequeno grupo de homens, composto de gentios e demais, que quando viram aquele homem, sabiam que ele ia ser rei. E assim é hoje em dia, com os verdadeiros soldados valentes da fé dessa palavra, que sabem que a palavra prometeu o retorno de Jesus Cristo. Não nos interessa milhões de dólares disso e milhões de dólares daquele. Estou interessado no retorno de Jesus Cristo. Ó, filhos guerreiros de Deus, o que é que acontece com vocês? Como vocês estão em pé? Quando vemos que a Bíblia prediz que ele é um fugitivo hoje, colocado fora da sua igreja, colocado fora das organizações, e vocês sabem, não vale a pena o tratar de escondê-lo, pois é a verdade. E ele escreve, não esconda. A Bíblia diz que seria dessa maneira. Saiam dessas marcas da besta. Vejam estes homens, eles desembainharam suas espadas, que foi seu desejo de tomar água fresca. Davi, que tipo de hoje? Nosso Davi, Cristo, sabemos que ele é chamado um santo rodador. Ele é colocado de lado, um fanático em tudo, rejeitado pelas igrejas. Eles têm suas crenças e demais desenhados nesse Natal, assim como tiveram no primeiro. E ele escreve 2 natais, ontem e hoje. 2 nascimentos. A vinda do Senhor hoje. Sabemos isso, mas sabemos que essa palavra sempre se mantém verdadeira e tem que ser cumprida. E o desejo de Cristo é por homens guerreiros, por homens que se levantem, amém. Oh, venha e levante-se comigo ao meu lado. Quem se levanta num lugar terrível, batalha hoje. Essas fitas vão ao redor do mundo. Disputa alguém. Disputa alguém, algum guerreiro que ame a Jesus Cristo e que sabe que essas coisas têm que ser cumpridas hoje. Irmão, venha, pare-se ao meu lado, em pé ao meu lado, e puxe, e saque, ele escreve, saque a palavra de Deus. Se esqueça dessas cisternas secas, escreve denominações. E estancadas denominações nas quais está vivendo. E ele escreve, um guerreiro, levante-se ao meu lado. E também dizemos, eu sou um guerreiro. Eu me coloque em pé do seu lado, Senhor, na tua vinda. Puxe a palavra fresca de Deus. Vamos dar a Jesus um bom trago de fresca água pentecostal. Esse é o desejo hoje. Regressar ao Pentecoste original. Regressar à palavra. Está profetizado que aconteceria em Malaquias capítulo 4. Retornar a fé dos filhos para trás às dos pais. Quem se levantará nessa manhã? Como Davi, sabemos que Davi virá ao poder. Jesus Cristo vai se apoderar do mundo. Ele herdará a terra. Ele vai ser rei sobre a terra. Ele está rejeitado hoje. Ele é um fugitivo entre seu povo. De alto, ele é um fugitivo ao mundo. Sempre foi. Mas hoje ele é um fugitivo à sua própria igreja. O rejeitaram. Eles amam suas crenças e grandes dignatários, ao invés da palavra. Eles não permitem que ele se manifeste. Não permitem que ele seja pregado em seu próprio poder. Em seu poder. Eles se cortaram disso. Assim como a Bíblia diz que seria em Apocalipse 17, que é que estão fazendo? Subindo aqui hoje e correndo esse concílio de igrejas
o catolicismo e o protestantismo se unindo juntos e fazendo a marca, e a besta e a imagem da besta, e os protestantes prosseguindo a isso, e os pentecostais, dignatários entrando em Roma de Pentecoste e voltando dizendo: que lugar tão espiritual! E no Texas e outros lugares, eles abriram e deram entendimento sobre as estações e demais, sabendo que esses credos foram injetados nessa palavra. Agora vejam, quando isso ocorrer, vejam no livro das Eras, nos diz, Eras editado, página 330, página 330, vamos a ver aqui, 320, vamos ver aqui, página 320 deste livro das Eras, aí no de vocês, vamos a ver qual é a de... Vamos ver qual é a do livro que tem, onde começa a dizer: o grão de trigo que chegou a ser uma planta para a colheita é o registro da igreja. E ele escreve o trigo, e assim como nem toda planta de trigo é grão de trigo, e como nem toda planta é utilizada na colheita, assim também é com a igreja. Nem toda a igreja é a noiva, nem lhe é dada a vida eterna à igreja inteira. Página 317 me dizem que é o livro que vocês têm, mas uma parte dela é juntada ao celeiro, e outra parte é reservada para que possa entrar a vida eterna na segunda ressurreição, ou seja, depois do milênio. E outra parte, que é conhecida como palha, é queimada no lago de fogo. Isso é exatamente o que disse João Batista e também Jesus. João disse que o trigo seria juntado no celeiro e a palha seria queimada. Lucas 3,17. Jesus disse: colhei primeiro o joio e depois recolhei o trigo. Mateus 13,30. O movimento ecumênico juntará as igrejas joio, porque o joio tem que ser juntado primeiro. E mesmo que seu fim é ser queimado, elas não são queimadas quando são juntadas, mas que são reservadas para um tempo futuro. Ou qual é? Ao fim dos 1000 anos. Ou seja, a segunda ressurreição. Mas já uma vez que o joio foi juntado, o rapto pode acontecer. E escreve o rapto depois que o joio é juntado. E realmente acontece em algum momento entre quando o joio é juntado e quando o anticristo é revelado. Então virá o dia quando todos estarão juntos, como é visto em Daniel 7:10. O rei estará ali com sua esposa e diante deles estarão as multidões que serão julgados. Sim, todos estão ali. Todos os livros são abertos. Uma disposição final de todos é feita. A colheita certamente está cumprida. Os livros para sempre são fechados. E escreve: o juízo é igual, o espiritual, depois da sétima era. Isso ocorre depois da sétima era. Agora continua dizendo aqui o reverendo William Branham na mensagem Por que Pequena Belém? Onde nos detivemos diz: ó, vocês
moradores de Belém. Eu chamo por homens guerreiros que não têm medo. Não me importa se há 800 de um lado e 10.000 do outro lado. Eu quero guerreiros. Eu quero guerreiros que virão comigo e abrirão um buraco. Ele escreve caminho nessa linha de filisteus incrédulos, que o Conselho Mundial de Igrejas guarneceu ao redor da palavra de Deus, tentando fazer disso credos e alimentar as pessoas. Há um poço, há uma fonte aberta na casa de Davi. Belém, nosso Salvador nos limpe. Irmão, pecado é incredulidade à sua palavra. O mesmo que Ló teve, incredulidade. A palavra, o verbo ali manifestado no meio de Abraão e Sara. Elohim em carne. Que guerreiro pode ver o milênio vir? Que guerreiro pode ver este grande Espírito Santo vir na forma de Jesus Cristo? O corpo literal de Cristo a se apoderar de novo? Levante-se comigo. Levante-se ao meu lado. Vamos cortar uma abertura. Ele escreve caminho através deste credo denominacional. Vamos entrar dentro. Ele está clamando por um bom fresco trago de água pentecostal, Pentecoste original. Não um grupo de fabricação, gritando, clamando. Assim é. Mas um batismo genuíno do Espírito Santo, que produz a vida de Jesus Cristo de novo, dentro da pessoa. Perdoe-me se te magoei. Não faça isso. Estou fazendo isso no nome do Senhor Jesus. Volte, fique de pé, homem valente, que vê Davi parado aqui. Jesus Cristo, um fugitivo da sua igreja, proibido por seus credos. Há uma nova fonte pendurada mais além. Amém. Há poder para fazer que essa palavra viva novamente. Está profetizado que neste dia aconteceria. Tem que vir a acontecer. Você nunca poderá fazer no exército no qual está agora. Você mesmo se guarneceu. Pentecoste da mesma forma que as demais organizações, reproduzindo a um credo. E escreve Davi em pé aqui. Homens de Deus, onde está aquela espada? Nosso Senhor deseja uma bebida fresca. Não me importa se é a vida ou a morte. Vamos cortar através dessa casa. Vamos cortar através dessa casa. É tão difícil ficar sozinho. Estou chamando os homens para ficarem ao meu lado e ficarem com a palavra. O que aquela palavra disser, faça exatamente dessa maneira. E escreve somente, sozinho, assim como a palavra diz, não me importa o que alguma coisa mais disser. Fica assim dessa maneira, porque essa é a única maneira que cortará. Vamos a Belém, a verdadeira água de Deus. Se um homem morasse em mim e eu nele, e vós permanecerdes em mim, minhas palavras em vós. E ele escreve, se estiverdes em mim. E continua aí. O irmão Branham, depois podem ler. Tudo que continua dizendo aí. Agora vejam, diz aqui nosso irmão William, já para terminar. Diz, onde paramos. Eu verei e o receberei no momento do cumprimento da sua promessa. E quem mais? Cada um de vocês também. Por isso, estamos nos preparando espiritualmente para estar prontos para esse momento tão importante na história do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó e seu povo. E vamos ler um lugar mais.
Porque há tantos lugares, somente demos um percorrido por alguns lugares, nada mais. Onde nos diz aqui, na mensagem, reconhecendo disso a mensagem, na página 42, nos diz, isso foi quando ele queria ir a Israel. Uma partezinha aqui ao final dessa página diz, disse, Senhor, aqui estou pronto. Aceitei o dinheiro, compramos passagem, fizemos a parada no Cairo. Disse, sim, Senhor, estou pronto. O Espírito Santo me disse, este não é teu lugar. E escreve, é o do quinto Elias. Apocalipse 11, 3 ao 14, 10, 8 ao 11. Este não é teu tempo, está se adiantando. E aí escreve, o quarto Elias não é o quinto Elias. E desenha uma pirâmide de Azeras. E escreve 7 trombetas, uma grande trombeta. Pensei, ai de mim, vim toda essa distância até aqui, agora irei. Algo disse, pare aqui, não vá para lá. Vá para a Índia, não vá para lá. Ou seja, para Israel, vá para a Índia, mas não vá lá. Caminhei ali atrás, caminhei lá atrás, onde guarda os aviões, pensando, por quê? Disse, Senhor Jesus, o que isso significa? Então ele me revelou que não são os gentios, estes profetas são os que têm que ser de acordo com a Escritura. Moisés e Elias têm que vir. E além disso, a noiva ainda não foi tirada, tomada ainda. Esses profetas regressarão e eles farão o sinal do profeta, ou seja, os ministérios de Moisés e de Elias. E ele escreve Moisés e Elias, escreve Zacarias 4, Apocalipse 11, do 3 ao 6, Moisés e Elias. E também escreve Israel é igual, os 144 mil serão a nação que nascerão espiritualmente. E também, vamos ler também, já que eu trouxe estes livros, aqui deste, vejam, um lugar aqui, dessa mensagem, Cristo é o mistério de Deus revelado, aqui há vários lugares, mas há um que nos fala dessa tripla revelação. Página 45 deste folheto, dessa mensagem, Cristo é o mistério de Deus revelado, diz, uma parte aqui deste parágrafo, diz, esse é meu filho amado, no qual tenho contentamento. O que aconteceu? O Espírito Santo disse, eu o assinalarei. E essa é a única maneira como você o reconhecerá hoje em dia. É a única maneira como você receberá a tripla revelação de Deus, pelo Espírito Santo. E a única maneira de ser assim é que você tenha sido predestinado para vê-lo. Se não for predestinado, nunca o verá. Se você não é predestinado para vê-lo, nunca o verá. Porque essa luz pode aparecer, mas você zombará dela e explicará por algum raciocínio intelectual, mesmo quando é o próprio Deus se manifestando e se vindicando. E escreve raciocínio intelectual. Vem o que usam? Aqueles que não podem ver o cumprimento do que Deus está fazendo hoje. Usam o raciocínio.
e explicam dessa maneira, como ele diz aí, o explicam com o raciocínio, não por revelação. Vê você? Se não é para você ver, nunca verá. Deus não disse, tomarei este aqui e esse. Não, tomarei este aqui e esse não. Mas o melhor é que Ele conhece tudo e assim predestinou. Porque Ele é infinito e conhece tudo. Ele já conhece o fim desde o princípio. Ele é Deus. Se não pudesse fazer isso, então não seria Deus. Ele é infinito. Agora recordem, quando ele disse, nesse 13 de agosto de 2017, quando virem a esse profeta mensageiro do sétimo selo, estarão vendo a vinda do Senhor com Moisés e Elias, cumprindo as profecias da terceira etapa na visão da carpa. E aí me verão de novo. Os amo muito. Que Deus os abençoe. Ou seja, que os que estão vendo a vinda do sétimo selo, cumprindo as profecias da visão da carpa, estarão vendo esses ministérios de Moisés e de Elias. Tão simples assim. E damos graças a Deus porque estamos vendo cumprir sua palavra, sua promessa. Porque Ele é fiel para cumprir sua palavra. E nenhuma palavra cairá em terra. Nos colocamos em pé e já deixamos assim neste tema para hoje. E eu desejo que todos possam ver. É como na semana uma irmã me pediu, me lembrou como me lembrou a irmã Hattright, e muitas o fizeram, me pediram que ore pelos filhos que não estão na mensagem ou que não estão vendo, mas uma irmã me pediu pela sua família, pelo seu pai, pelas suas irmãs, e vejam, esse é o melhor pedido que um filho de Deus pode fazer para a sua família. Porque tudo que desejamos é que todos se preparem para irmos no rapto. Isso é o que todos desejamos. Irmos à ceia das bodas do Cordeiro. E que melhor pedido do que pedir pela nossa família? Para que não passem pela grande tribulação que será mas bem duro, bem difícil. Ele me dizia, isso é terrível, Benji, o que virá a raça humana. O que vai ser a grande tribulação. Por isso pedimos por todos, os irmãos, nossos familiares, por todos que vejam e que entendam. E os que faltam um pouquinho, vejam. Eu oro muito pelo nosso irmão Félix Caro. Que ele veja. Ele ainda não viu completamente. E ele me falou. E disse também, por isso eu digo, porque Félix o comentou, e por isso eu falo. E eu disse que o melhor eu guarde no coração, mas já que ele disse, pois não se coloquem a falar mal de Félix, porque ele tenha dito algo que ainda não entende. O amamos, o respeitamos e respeitamos seu ministério. Assim que ele não se coloque a falar mal de Félix, porque desejamos que Félix também veja e entenda e compreenda tudo. Porque desejamos que também esteja com todos nós na ceia das bodas do Cordeiro. E todos aqueles que ainda não viram, também desejamos que vejam, que compreendam o que Deus está fazendo. Porque
Em breve, Deus estará cumprindo já uma etapa, onde quem não viu já vai ficar. E é melhor dizer agora, do que depois não diga, a mim não me disseram nada. Assim que oramos por todos, não falamos mal de ninguém, mas que o melhor, oramos por eles. E se você não entende, pois para que se você se coloca para falar, fique caladinho e ore a Deus. E o que não entender agora, pois entenderá mais adiante. Mas não é encontrado como Ló, que se colocou a não crer como ele escreve aí. Não creu na manifestação de Elohim ali em carne com Abraão. Assim que nosso pedido é que todos os que estão aqui e todos os da América Latina e o Caribe sejam preparados para a sua transformação. Esse é o desejo de todos nós. Esse é o meu desejo. E esse é o desejo de Deus. Que todos sejamos prontos para entrar à ceia das bodas do Cordeiro. Que Deus os abençoe e Deus os guarde. E neste tema, a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo à Terra, no último dia, pregado em 6 de abril de 1997 em Austin, Texas. Conosco, nosso apreciado irmão e amigo, o Dr. William Soto Santiago.